Bom dia, olha ela. Pois é, depois de tanto tempo sem aparecer por aqui, cá estou eu. Passei por um turbilhão de mudanças em minha vida. É como se eu vivesse 7 meses e parecesse ser anos, porque foi assim que eu me senti. Mas cresci muito nesse tempo e vou crescer, vou avançar muito mais. Deus me apresentou muitas pessoas, algumas para me ajudar na caminhada, outras para eu entender quem eu não preciso ser, e assim é a vida. E eu acho que eu fiz um vídeo para vocês, não sei se foi em janeiro ou foi em fevereiro, não me recordo bem. E eu dizia nesse vídeo que eu ia apagar todos os vídeos antigos que estavam no meu feed e deixar no canal lá do YouTube. E vocês poderiam ir na bio do Instagram e acessar, eu disse até para vocês verem se eu avancei ou não na caminhada com Cristo, e que eu iria fazer um devocional de 30 dias, mas isso era a minha vontade, a vontade de Deus era outra, e a vontade de Deus era que eu me calasse por um tempo, que eu escutasse a voz dele, que eu buscasse. Foi um tempo de aprendizados, processos, mas ele nesses últimos dias, ele tem me incomodado a voltar aqui, não com um devocional, mas com uma palavra. E ontem eu comecei a escutar, eu fui para o computador e comecei a escutar louvores, ministrações, e de repente ele me fez, o Espírito Santo me tomou e me fez escrever coisas que eu aprendi nesse período, coisas que estavam dentro do meu coração para ser dito. E assim eu fiz. Então, perdão, porque em alguns momentos eu vou ler, porque eu não vou lembrar de tudo, mas como nós devemos ser inspirados pelo Espírito e que o Senhor cresça e que eu diminua, então de repente eu nem leio muitas partes, mas fale tudo o que o Espírito mandar. Então na sexta-feira, eu acho que foi na sexta-feira, eu coloquei só no meu stories uma pergunta: qual é a sua identidade? E hoje eu quero falar disso, justamente desse título que o Senhor me deu na sexta. Qual é a tua identidade? Tu estás realmente ciente de quem tu és? Ou para a tua vida tu és um ser humano que veio aqui, que acredita que o mundo foi feito através de uma explosão do Big Bang e, enfim, você está aqui e está vivendo e está trabalhando e está cuidando da tua família ou não, e o teu propósito é ganhar dinheiro, o teu propósito é curtir a vida porque não sabe o que vai acontecer amanhã, e você não sabe mesmo porque não te pertence o amanhã, mas depois morre e acabou. Ou não, você acha que vai para uma outra vida, você vai morrer e vai ter outra vida porque precisa avançar, e é assim que sua fé professa. Estou te perguntando só qual é a tua identidade. Enfim. Então eu quero começar lendo em João 8:12. É necessário porque a idade já não me permite ler sem óculos. Então, João 8:12, ele nos diz, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Amém? E é sobre isso. Quando a gente está no mundo, vivendo o mundo, vivendo prazeres do mundo, vivendo o que o mundo oferece pra gente, a gente está andando em trevas. Mas em trevas, deixa eu te explicar, é como se você não tem um direcionamento. Eu tô vivendo, eu tô deixando a vida me levar, como diz a música. E é mais ou menos como se você entrasse numa casa ou num túnel escuro e você fosse andando e você não soubesse onde você vai pisar, no que você vai esbarrar, se você está sozinho ali ou não. E se você não está sozinho neste escuro, quem está contigo? É mais ou menos isso. Quando você está no mundo, você está vivendo uma vida só da carne, só do corpo, só da mente. Mas deixa eu te dizer, nós somos seres espirituais. Não somos só, nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, mente, espírito. E Deus age no espírito. As coisas espirituais são discernidas no espírito. E nós temos que deixar ser guiados pelo espírito. E nós precisamos dominar o corpo e a mente para que a gente possa sair desse caminho de escuridão, de trevas. E o que eu posso te dizer? Quando você passa a entender a importância desse versículo, que em Cristo fala, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não vai estar em trevas, não. Ele não vai andar mais em trevas. Você entende que a morte de cruz, ela tem um significado tremendo. E ele demonstra o sublime amor, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor que é incondicional. Não merecíamos, mas Deus nos amou. Nós temos a ajuda. Qualquer barulho estranho é Chico, tá? Meu pássaro, ele tá ali presente. Abstraiam ele. Além disso, você vai entender que Cristo é o único caminho. Não há outro caminho. Ele não diz, eu sou um caminho. Ele diz, eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. E eu sou a vida. E ele tem autoridade quando diz, eu sou a vida. Ele tem autoridade para dizer isso. Ele já escreveu a nossa história. Desde antes, de quando a gente estava no ventre de nossas mães. A nossa vida já havia sido escrita pelo Senhor. Ele já tinha traçado todos os planos que Ele tem para ti, para mim. Ele já tinha tudo escrito. Ele está esperando assim apenas que você diga sim para Ele. Jesus, sim, eu aceito. Eu entendo a morte de cruz, eu aceito, Senhor, porque eu preciso ser luz. Eu preciso sair desse caminho de trevas, desse caminho sem direcionamento, sem norte, sem objetivo, que é só o agora, só importa os bens materiais e nada contra bens materiais, porque o Senhor quer e o Senhor deseja que a gente viva bem, não só nos céus. É mentira do diabo essa história de que o cristão precisa sofrer, uma vida sofrida aqui na terra, para só quando partir para a glória, desfrutar do que há na glória. Não. Ele diz, olha, quem me aceita, ele não anda mais nas trevas.
ele anda na luz. E a luz é um direcionamento. Você está na luz, você brilha por onde você chega. E o brilho de Cristo está em ti. E você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Olha que surpreendente. Você tem Deus dentro de ti. O próprio Deus mora dentro de você e de mim. E Ele quer que nós aproveitemos o melhor desta terra. Então, quando você escuta essas pregações, mas é porque a gente tem que sofrer aqui na terra para ser galardoadores. Nós temos um galardão no céu. Não, queridos, a gente precisa entender que como filhos de Deus, quando aceitamos a Cristo, filhos por adoção, eu vou explicar isso, a gente tem que crer em todas as promessas que Ele tem para nossas vidas. E tem que crer que Ele quer o melhor para nós aqui. Porque que Deus é esse que deixa que os filhos das trevas, que melhor dizendo, para que ninguém ache que eu estou falando que se você não aceitou a Cristo e tem outra fé, você é o próprio demônio, não é isso. Mas assim, não é justo se eu for pensar que pessoas que não têm a Cristo como seu Senhor andem em prosperidade financeira, porque prosperidade é um nome que não abrange só o financeiro, abrange todo um contexto, saúde física, mental, é uma vida plena. E não é isso que Deus quer pra gente, que a gente só desfrute isso no céu. E a gente parar e dizer, não é justo eu aceitar a Cristo e viver em escassez, e quem está no mundo está aproveitando tudo. Não, e não é, não, Deus não tem isso para você não. Ele quer que você, principalmente você e eu, aproveitemos o melhor desta terra. Porque senão, quem é esse Deus? E o que valerá a pena seguir esse Deus se Ele não pode me fazer viver de uma forma plena? Mas para isso eu tenho que dar o meu passo. Quando eu passo a dizer, sim, Jesus, eu te aceito, eu passo a ser luz, mas não basta ser luz. Precisa imediatamente começar a haver mudanças dentro de mim. Porque se não há mudanças em mim, em ti, na nossa vida, nas nossas ações, o que eu fazia, eu deixo de fazer, o que eu falava, palavras torpes, eu deixo de falar, a maneira como eu via as pessoas e guardava rancor e não perdoava. Então eu passo a perdoar. Claro, pessoas difíceis sempre estarão ao nosso redor e eu não estou tirando isso. Há pessoas difíceis, mas nossa luta não é contra carne e espírito, como diz a palavra. A nossa luta é contra potestades, principados, contra poderes das trevas. Mas como é que esses poderes do mal vão agir em nossas vidas? Muitas vezes sugestionando coisas de que não somos mais, querendo lembrar do nosso passado, ou usando pessoas que estão mais fracas ou não estão na mesma sintonia que nós, para tentar tirar a nossa paz, ou dizer, tu não é capaz disso. Por que tu tá achando que é o último pacote da bolacha? Não, tu não é não. Chegou ainda nisso não. Mas dentro de você, à medida que você caminha com Cristo, você sabe o que Deus tem pra ti. E eu tinha botado um dizer no meu stories que dizia, não vou lembrar muito bem, mas não compartilha o que Deus tem pra ti. Em outras palavras seria mais ou menos isso. Não compartilhe o que Deus tem pra ti, o que Ele já disse, o teu chamado, que tu já sabes, com aqueles que são cegos. Porque eles vão conseguir enxergar e vão zombar de ti. E isso me trouxe uma lembrança de uma coisa que eu passei essa semana. E eu até ia ficar no meu coração, mas eu estar repreendida em nome de Jesus, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu conheço a minha identidade.
E é sobre isso que a gente está falando. Qual é a sua identidade? Você sabe quem é você? Ou você acha que é só trabalho, casa, com pagar conta? Não, meu querido. A vida é muito mais que isso. Jesus quer caminhar conosco. Ele quer que a gente desfrute tudo aquilo que Ele já preparou para nós. E nós vamos entender que nós não vamos conseguir mais voltar para o mundo, para a vida anterior, porque nós já conhecemos o melhor de Deus, o melhor de Cristo, o que Cristo fez por mim e por ti. Um Deus de um amor tão grande que deu seu Filho unigênito, guarda isso, unigênito, para salvar a mim e para salvar a ti. Olha que tão grande amor. Você daria teu filho para salvar uma humanidade pecadora? Eu não daria o meu, não. Não é um amor lindo. É o amor ágape. É o amor do tipo de Deus. É esse amor que você precisa vivenciar na sua vida. É fácil, Helenice? Não. Ele nunca disse que ia ser fácil. A Bíblia fala, não ia ser fácil. Não ia ser um mar de flores aceitar a Deus. Mas tudo é mais fácil. E há paz no meio da tempestade quando temos ao Senhor no nosso coração. Sem Ele, há um desespero tão grande nas pessoas que elas tomam atitudes impulsionadas por sugestões do inimigo e matam o outro, se matam, acabam com sua vida. Amém? Então, haverá essa luz em ti? Sim, mas precisa haver uma mudança no seu comportamento, para que o mundo enxergue. Primeiro ele duvida, só quer ser santa. Agora virou crente? Vem com essa conversinha. Mas antes eu sei, conheço teu passado. Aí você diz, você conhece meu passado, mas eu não estou mais lá. Porque Cristo me tirou da morte e me trouxe para a luz, para o mundo, para a luz, para ser luz do mundo, para ser sal na terra. Isso faz uma grande diferença. Há 3 tipos de homens, certo? Há o homem espiritual. Esse homem espiritual, ele é aquele que passa pelo novo nascimento. Essa aceitação, quando você entende quem é Cristo em sua vida e que você não tem como viver sem Ele. E esse novo nascimento é o aceitar a Cristo, onde há mudanças que são geradas dentro de nós. O seu caráter, ele vai começar, você, eu, a ter comunhão com Deus. E, consequentemente, isso vai gerar uma intimidade entre você e o Senhor. E cada vez mais que a gente se apresenta ao Senhor, na palavra, em oração, no jejum, no testemunho, Ele se apresentará mais a nós. Porque é isso que Ele quer com nós, relacionamento, intimidade. E você cada vez vai viver o extraordinário de Deus em sua vida. E esse homem espiritual, ele passa a viver dos benefícios que a essência deste relacionamento com Deus proporciona. Passa a ser a habitação do Espírito Santo, como eu já falei, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E passa a entender que é filho por adoção. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Judeus. Só que os judeus estavam esperando um Messias que fosse um salvador da pátria, que fosse um guerreiro como Davi. Jesus vem da linhagem de Davi, por isso que ele é chamado de leão da tribo de Judá, porque Davi era da tribo de Judá. Mas
Jesus veio como um homem simples. Não veio como um homem de guerras, mas ele também diz, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. E essa espada não é de guerra física, é espada de abrir a mente, de destravar, de romper o véu do templo, de trazer a verdade. Abrir tua mente, te mostrar quem você é e o que ele tem para ti, e o que ele fez por ti. E ele fala mais ainda. Lembra que eu disse que eu ia precisar ler algumas vezes, né? Umas coisas que eu botei. Então, filho por adoção seria isso. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, porque queriam um Messias que fosse um guerreiro e que libertasse seu povo de Roma. E Deus veio para trazer, Jesus veio para trazer as boas novas, o evangelho, o próprio evangelho dele. Ele se fez carne, ele deixou a sua essência divina e se fez homem, mas andou por esta terra e não pecou. Ele foi 100% homem, 100% Deus, mas ele traçou a história, pregando a palavra, mostrando a verdade, formando discípulos, fazendo milagres, curas, ensinando o amor, o verdadeiro amor. Ele foi tentado pelo inimigo. Então, se você parar para pensar, todos os passos de Jesus foram também aprendizados para que nós seguíssemos. Ele esperou o tempo certo, ele foi preparado, ele foi uma criança que nasceu, foi gerada no ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, e o seu pai aqui na terra foi José, um carpinteiro. E outra mentira que é muito falada para nós é que Jesus era um pobrezinho. Não diz isso na Bíblia. As pessoas criam versões e romantizam coisas que não eram necessárias ser romantizadas. Não diz em canto nenhum que Jesus passava necessidade ou tinha escassez. Isso não faria sentido. Isso não faria sentido, não. Ia ser contra a verdade e o caráter dele mostrar escassez. Não, ele não quer escassez para ninguém. As pessoas é que, através de suas atitudes e de suas decisões, se enveredam pelo caminho de escassez. Ele era filho de um carpinteiro. Acredita-se que um carpinteiro ganhava bem porque ele fazia móveis e todos precisavam de móveis. E ele não nasceu numa manjedoura, não é porque era um pobrezinho que não poderia pagar uma hospedagem, não, é porque foi num período em que estava havendo um censo e todos estavam ali naquela cidade. José não encontrou um lugar para pagar. Então, a ideia que veio foi a estribaria, e ali ele nasceu, mas ele ganhou presentes preciosos dos reis magos. Então, ele já vinha sendo anunciado, né? Então, ele veio e ganhou riquezas, mais riquezas, já tinha uma vida equilibrada na família. Teve outros irmãos. Ele foi batizado nas águas. Ele também recebeu o batismo no Espírito Santo, ao mesmo tempo, foi batizado nas águas por João Batista. Depois ele quando se preparou, foi para o deserto, passou por processos que são nossas provações, nossos conflitos, e necessário para nosso crescimento espiritual, porque processo gera testemunho. E ali ele foi tentado pelo inimigo. Somos tentados todos os dias. Todos os dias o inimigo vem até nós para tentar nos matar, nos roubar, nos destruir. Mas nós somos guardados por Cristo,
Precisamos estar cada vez mais íntimos em Deus para entendermos as tentações do inimigo e fugir delas. E olha só como o inimigo é astuto. Ele tentou Jesus não com outras coisas, ele tentou Jesus com a própria palavra. Mas Jesus retrucava ele respondendo também na palavra. E é pela palavra. Sempre a gente precisa ficar com a palavra. A palavra. O mundo foi feito pela palavra, pelo falar. E a palavra escrita é o nosso manual, é o nosso guia de cristão. E é o que nós precisamos seguir. Então ele fez tudo aquilo e ele ainda disse mais. Aqueles que vêm após mim farão coisas ainda mais extraordinárias. E quem são aqueles que vão vir depois de Jesus e veio? Nós agora somos a geração presente. Nós, os dons que aconteceram no passado, os dons que foi concedidos no passado, os milagres que aconteceram no passado, não ficaram no passado, continuam, porque Deus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então, passando disso, pode ter certeza, não vem do Senhor, não está na palavra. É só uma religiosidade, uma crença embutida na mente de muitos. E olha que são muitos, viu? E, além desse homem espiritual, nós temos um outro homem, o homem natural. E esse homem natural, ele é aquele que não passou pelo novo nascimento. Mas temos um terceiro homem, o homem carnal. Esse homem carnal é o mais difícil. É aquele que um dia já experimentou a palavra do Senhor, já experimentou o novo nascimento, mas não anda segundo a palavra. Um dia esse amor esteve presente, forte, vivo na vida dele, mas depois ele não buscou, e tudo que a gente não cultiva, não rega, não alimenta, morre. E a fé morreu. E essa pessoa pode até estar na igreja congregando, pode até usar o nome de cristão, mas suas atitudes, suas ações não condiz com ações de cristão. Esse é o homem carnal. Ele conheceu a Cristo, mas ele não vive a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Ele continua com os pecadinhos de estimação. Em Gálatas 6,15, ele nos diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. No passado, no Antigo Testamento, né, eles que são conhecedores da palavra sabem que havia esse hábito da circuncisão, da cultura da circuncisão, de romper, de retirar a pele do prepúcio, né, do menino, do homem, para que ali fosse tido uma aliança. Era uma aliança com Deus, era um símbolo de aliança. Então Cristo veio não para apagar toda a época de lei, o período da lei, mas para dizer: eu sou o próprio Cordeiro Imaculado, eu vim trazer as boas novas, e eu te digo, não faz necessário mais a circuncisão. Isso não é uma separação e quem é de Deus e quem não é. Não é sobre isso. E o que faz a separação em dizer quem é de Cristo, quem é de Deus e quem não é esta pessoa renunciar à carne, aceitar a Cristo, andar em obediência e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra de Deus, ela diz que por um só homem entrou o pecado, e esse homem foi Adão, né? A Adão foi dado o poder de dominar todo mundo, só que Adão fraquejou, né? O diabo, ele travestido de serpente, Deus, rebobinando a fita, Deus fez o mundo através da palavra, criou
Adão e posteriormente Eva, da costela de Adão, e disse que seríamos semelhantes a ele, a Trindade. E depois, ao criar o mundo, disse: agora, olha, tudo isso é teu. Dá os nomes aos animais, cuida, multiplica e é teu, o mundo é teu. Só que tu comerás de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Gente, para quem não crê, isso parece ser uma história de conto de fadas, isso é só mais uma história. Mas aquele que crê, e bem-aventurado é aquele que não viu, não viveu, mas crê. Então somos bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que é mágico e feliz. Então, o diabo, ele se traveste de serpente. Eu imagino que tenha se enrolado justamente na árvore. Ou não. Eu acho que Eva nem estaria perto da árvore do bem e do mal. Ele apareceu ali como serpente, próximo a Eva, e disse: Deus mandou vocês não comessem aquela árvore porque vocês iam morrer. Mentira. É que ele não quer que vocês virem e fiquem iguais a ele. Come lá. E ela comeu e deu a Adão. E ele comeu. Mas Deus tinha dado uma ordem a ele. Então, enfim, não sei como seria se só Eva tivesse comido, enfim, não sei. Mas a ordem foi dada a Adão, porque Deus deu o mundo para que ele cuidasse. Então, naquela hora que ele come aquele fruto, ele dá todo mundo nas mãos do diabo. Ele fica nu, os dois se veem nu e eles conhecem a maldade e a bondade, né? E morreram. E esse morrer não é morrer morte carnal, morte do corpo, é morrer para Deus, é a separação entre Deus e o homem. Houve ali uma separação entre Deus e o homem. Por quê? Porque aquela árvore significava um teste de obediência. E Adão foi reprovado. Então, quando a gente diz que o mundo jaz o maligno, é porque Adão entregou ao inimigo o mundo. E com o mundo sendo guiado pelo diabo, os males vieram para a terra. Então, muitas vezes, quando passamos por provações, perdemos pessoas, vemos tantas doenças, a gente põe a mão: cadê Deus que não faz nada? O mundo é do diabo. Não é culpa do Senhor. Não é a vontade do Senhor que ninguém esteja doente, que haja violências. Não foi esse mundo que ele criou. Mas Adão deu ao diabo. E Adão somos nós, a humanidade. E daí, como por um só homem entrou um pecado, então por um outro homem haveria de trazer de livrar toda a humanidade de uma morte eterna, morte espiritual eterna. E precisava ser um justo, um homem que não tivesse pecado. A coisa ficou tão séria depois que Adão deu o mundo nas mãos do diabo, que a gente vai lendo o Antigo Testamento, e quando chega em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, a gente já vê, porque os sacrifícios a partir de então, para perdão de pecado, seria sacrificar animais que seriam imaculados, animais sem máculas, animais sem defeitos,
fazer um holocausto e queimar para que os pecados fossem perdoados por Deus, mas havia uma duração, um tempo limite para esse perdão, e daí teria que haver um novo sacrifício de animais imaculados, de cordeiros. E quando chega, mas o povo cada vez mais desobediente, por nada deixavam a Deus e começavam a seguir outros deuses, até que chegou e a gente lê em Malaquias e a gente vê que o povo estava tão contaminado que eles nem procuravam mais animais imaculados, animais doentes, animais que não eram apropriados para o sacrifício, eram sacrificados. Estava num desdém com Deus sem limites. E Deus irou-se. E sabe o que aconteceu? Houve um cessar de Deus. Deus calou-se por 400 anos. Até que veio no Novo Testamento João Batista, primo de Jesus, anunciando que estaria por vir o Messias, o Salvador do mundo. João Batista é um profeta, e profetas nem sempre são bem-vindos. Eu estou falando de profeta, eu não estou falando de falsos profetas, porque é o que mais tem neste mundo, né? Principalmente nesse tempo. E ele vinha anunciando: eu sou o que batizo nas águas, mas vai vir aquele que batiza no Espírito, no fogo, e vai ser aquele que vai ser o nosso Salvador. As pessoas ficaram ansiosas, né? E Deus disse: não há um único justo na terra, então eu vou enviar meu único filho, meu unigênito, para se fazer homem, para poder ser o Cordeiro imaculado, o sacrifício para a humanidade. E assim foi Cristo para nós. E glória a Deus. Que amor tão grande de você não poupar o seu único filho por uma humanidade que não merecia e continua não merecendo. Por isso que não é por obras nossa salvação, é por graça. Mas quando adquirimos a graça, o conhecimento e aceitamos a Jesus, precisamos fazer boas ações, levar o Evangelho de Cristo, porque tudo que a gente recebe de graça, a gente tem que dar de graça. Então a gente tem que levar adiante essa palavra, porque pessoas precisam conhecer a Cristo, aceitar e ter uma vida renovada e uma eternidade na glória garantida. E não só isso, passamos a misericordiosos, ajudar o próximo, porque Deus, a palavra de Deus diz que muitos viram até ele e dizem: Senhor, mas em teu nome eu preguei a palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sei, mas eu tive fome e tu não me deste de comer, eu tive sede e tu não me deste de beber, mas Senhor, eu não te vi onde tu estavas, através dos meus. Então, quando eu não ajudo o próximo com necessidades materiais, tocadas pelo Espírito Santo, cuidado para você não ser também enganado, né? E quando eu não ajudo com palavras, quando eu sou guiada pelo Espírito, até um abraço são boas obras. Então, uma completa a outra, mas a tua salvação é pela graça. E enfim, Jesus fez isso. Jesus se colocou neste lugar. E sabe qual foi a maior dor de Jesus quando chegou o momento da crucificação? Ele carregava sobre si o pecado do mundo. Não foi o peso da cruz, foi o peso do pecado. Não foi a dor lastimável e incondicional das chicotadas. Porque os romanos sabiam castigar como ninguém, viu? E não foi... Isso tudo foi dolorido, mas a maior dor de Cristo foi olhar para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice. Aquilo ele não estava dizendo: Senhor,
eu não aguento mais, não conseguirei levar adiante. Não, foi a separação que houve entre Deus e Jesus naquele momento, porque onde há pecado, há separação entre Deus e o homem. Era sobre isso. Amém? Porque naquele momento ele estava carregando sobre si os pecados. Um ser que nunca pecou estava levando o pecado de todo mundo sobre si. Então houve naquele momento uma separação momentânea entre Deus e o homem. Mas glória a Deus que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. E de unigênito, ele passou a ser o primogênito. Por quê? Porque quando ele vence a morte, ele ressuscita, ele mostra que ele foi o primeiro de outros que iriam vencer a morte. Mas a morte espiritual somos nós somos os que vêm depois dele. Todos aqueles que o aceitam como Salvador, que aceitam a Deus como servos, que são chamados filhos de Deus por adoção e entendem e passam a ter Espírito Santo a habitar dentro de si e tem uma mudança na sua vida e passam a ser a própria natureza de Deus, ter a natureza de Deus. Então isso significa, ele passa a ser primogênito, porque ele foi o primeiro a vencer a morte espiritual. E depois viemos nós, quando aceitamos a Cristo, nós vencemos a morte espiritual. Então, queridos, quando a gente fala sobre isso, né, aqui, lendo um pouquinho aqui em Lucas 2, do 41 a 49, a palavra vai nos dizer: olha, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, que ele viria de companhia, né, no caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam entre os parentes, entre conhecidos, e como não encontraram, voltaram a Jesus em busca dele. E que aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isto para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuravam. E ele lhe disse: Por que é que me procurares? Não sabeis que me convém tratar negócios do meu pai? Então Jesus já sabia a sua identidade desde criança, porque neste dia era uma festa dos judeus e Maria e José foram embora achando que ele estava com a caravana voltando para casa, só que ele tinha voltado para o templo e ele estava ensinando e interrogando aos doutores da lei, aos doutores da palavra da época. E ele disse: por que está procurando? Não sabe que eu estou aqui, ó, estou tratando de negócio do meu pai, de Deus. Ele já sabia o que ele tinha que fazer aqui na terra. Ele sabia a sua identidade na terra e sabia quem ele era na glória. Deixa eu ver mais alguma coisa que falta. Eu posso te perguntar agora, qual é a tua identidade? A tua identidade tem sido Cristo? Se a gente for fazer uma analogia, identidade, um RG, ele vem com a filiação, né? Quem é você? Você é de quem? Você é filho de quem? Tá lá o nome da sua mãe, do seu pai, às vezes só o nome da mãe, infelizmente, né? Nem todo homem é pai de verdade. E
quando nós aceitamos a Jesus, nós ganhamos uma nova identidade. Há uma filiação. Eu sou filho de Deus. Há um novo destino. Eu sou do céu. Então eu não vou para o céu, eu vou voltar para o céu, porque eu venho de lá. Lá é meu lar. Então voltarei. Meu destino é voltar para o meu lar celestial. Você ganha uma nova identidade. Você tem essa identidade? Você já conhece Jesus como seu Salvador? Ou você ainda está num caminho escuro, sem saber onde pisa, em quem vai esbarrar e quem está te acompanhando? E ouvindo sugestões que dizem que você não pode, você não consegue, você não é capaz, quando Deus diz que só tem pensamentos de bem ao nosso respeito. Quem é você? Se não há mudança na nossa vida, então ainda não ganhamos essa nossa identidade. Nós somos iguais a Deus, ou seja, nós temos a natureza de Deus. A palavra de Deus diz: quem me vê, vê ao Pai. Isso é Cristo que está dizendo. Então, se eu tenho a natureza de Deus, as pessoas têm que ver o brilho de Jesus em mim, em você, para que possamos entender que a nossa identidade é celestial. Somos filhos, vivemos a cultura deste mundo, mas não somos desse mundo. Ainda pecamos? Sim, porque temos um corpo. E um corpo que é um corpo da carne. A carne tem seus desejos, mas todos os dias nós temos que negar a carne, dominar nossa mente e ficar com a palavra, andarmos em espírito, falar a palavra, mesmo quando o inimigo vier sugestionar coisas de que você não é, querer trazer dúvidas à sua identidade, você fala a palavra. Eu, mesmo que venha aquela fraqueza que queira tomar como verdade aquilo que o inimigo está falando, você começa a dizer: eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, eu sou aquele que Jesus morreu numa cruz, eu sou do lar celestial, eu não sou deste mundo, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, aleluia, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém, queridos? Deixa eu ver mais alguma coisa, se eu tenho mais alguma coisa para dizer para vocês. Uma única coisa. Eu vi uma mensagem que eu achei muito interessante, uma frase, e que ela dizia assim: eu sou servo daquele que eu obedeço. Não é forte isso? E muitas vezes, mesmo a gente nascendo de novo, muitas vezes a gente passa a ter atitudes que trazem dúvidas, porque quando a gente aceita as sugestões do inimigo e fica fraco, porque há dias maus, sim, para os cristãos, para os filhos de Deus. Mas se imediatamente eu digo: não aceito isso, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha identidade. Mas se eu faço aquilo que é prazeroso para minha carne, se eu falo palavras torpes, se minha vida é de falar dos outros, é mostrar os erros dos outros e nunca fazer uma reflexão de mim mesma, olhar para dentro de mim, olhar para o meu irmão e ver a fé do meu irmão e desacreditar e querer diminuir ele, quando ele sabe quem é ele em Cristo e o que Deus tem para ele, então
eu estou servindo ao diabo. Então, neste momento, você está sendo servo do diabo, porque quando você obedece, você é servo daquele a quem obedece. Quando você faz coisas que não são de Deus, coisas que não agradam a Deus, você está sendo servo do diabo. Mas eu quero acreditar, e eu creio e profetizo na tua vida, se tu não conheces ainda a Cristo. Tua identidade é celestial, meu querido, minha querida. Aqui não é teu lugar, aqui você não é deste mundo. Nós estamos neste mundo de passagem, porque temos que cumprir o ID do Senhor, temos que ganhar almas, temos que aumentar esse exército de Cristo. Temos que olhar para o outro com amor, mesmo que muitas vezes isso seja complicado, e vai ser. Mas aí é que a gente se volta mais para Deus, porque Deus precisa nos ajudar, Deus vai nos ajudar, precisa não, Ele vai nos ajudar e vai gerar o perdão e não deixar tantas bobagens descer ao nosso coração. Então eu te digo, se você é essa pessoa que está em constante construção e você é dos que avançam e não dos que retrocedem, você tem a identidade celestial, você tem a identidade de Cristo. Amém? Eu vou orar e terminar. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor, porque eu sei que ela vem de Ti, Pai. Eu sei que foi Tu que me destes, Pai, e que pelo menos uma pessoa precisava escutar isso hoje. Tu sabes o quanto eu relutei, Senhor, a vir até aqui, porque o inimigo quis sugestionar muitas coisas ao meu coração, até que eu tomasse. Novamente eu digo, não, eu sei quem eu sou, eu sei minha identidade, e eu sou, porque Deus me dá a capacidade e eu falo. Ai de mim se eu não disser tudo que o Teu Espírito Santo me manda que eu diga. Ai de mim, porque eu estou aqui para ser Tua serva, Pai. Então eu sou grata, Pai, por este dia, porque é o dia que Deus preparou para mim e para essas pessoas que irão ouvir essa palavra. Nós sabemos a nossa identidade e nós temos a Tua identidade. Nós temos a natureza de Deus e nós somos parte, nós somos luz, nós somos sal e nós fazemos diferença nesse mundo. Eu creio, Senhor, que essas pessoas que me escutaram e me escutarão também vão entender a sua identidade, que leva, Senhor, a cada coração, Senhor, essa verdade, essa certeza, Pai, que não estão aqui por acaso, mas há um propósito em todas as coisas debaixo da terra. Tudo tem um porquê. Tudo, Senhor, tudo fizeste por alguma razão. E ninguém está aqui para passeio, mas estamos para cumprir esse propósito, para sermos filhos, para pegarmos nossa herança, para vivermos o melhor desta terra também, admitirmos que não vem de Deus os males, mas se não nos cuidarmos, não vigiarmos na nossa vida, nós vamos adquirir males nessa terra. Então que possamos avançar, que possamos ser, Senhor, cada vez mais como Tu, Senhor, como Tu, Cristo, ó meu Salvador, que morreu numa cruz, mesmo sem cometer um único pecado, só para nos resgatar das trevas para a luz. E é cada um, Senhor, que me assistiu e me assistirá, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com a palavra.